Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história gira em torno de Calvin Sims, um criminoso baixinho, mas não é baixinho normal. É pequeno num nível tão absurdo que o filme transforma isso na principal piada visual o tempo todo. Calvin acabou de sair da prisão e só quer uma coisa: dar o último grande golpe da sua vida. Nada de carreira longa no crime, ele quer um diamante valiosíssimo, vender, pegar a grana e sumir do mapa. Simples assim. Ou pelo menos parecia simples, até tudo dar errado. Do outro lado da história, a gente conhece Daryl Edwards, um cara comum, trabalhador, certinho, que vive tentando ser o melhor marido possível. Ele e a esposa, Vanessa, estão passando por um momento delicado no relacionamento porque não conseguem ter filhos. Esse detalhe é muito importante, porque é justamente essa dor emocional que vai abrir espaço para maior confusão. O que o pequenino faz muito bem é misturar duas realidades completamente diferentes: o mundo do crime e o mundo da família tradicional americana. Um lado é cheio de golpes, planos malucos e perseguições. O outro é cheio de cobranças, frustrações e aquela pressão social de "quando vem o bebê?". E quando esses dois mundos colidem, sai coisa boa. Sims não é um criminoso comum. Ele acabou de sair da prisão. É pequeno no tamanho, mas gigante na confiança. O cara anda, fala e se comporta como se fosse o bandido mais temudo da cidade, mesmo todo mundo olhando para ele meio sem saber se leva a sério ou não. Desde o início, o filme usa isso como piada. Calvin quer respeito, quer ser temido, mas o mundo insiste em lembrar que ele é diferente. Logo de cara, a gente entende qual é o objetivo dele: dar o último grande golpe. Nada de carreira longa no crime, nada de planos mirabolantes em série. Ele só quer um golpe certeiro, rápido e milionário. E é aí que entra o tal diamante caríssimo, uma joia rara, pequena no tamanho, mas absurda no valor. Para Calvin, aquele diamante representa liberdade, dinheiro e uma vida nova longe de polícia, cadeia e humilhação. Ao lado dele está Percy, seu parceiro de crime. Percy é aquele tipo clássico de comparsa que fala demais, pensa de menos e sempre parece um passo atrás da situação. Enquanto Calvin tenta parecer frio, calculista e experiente, Percy vive nervoso, reclamando, questionando tudo e, sem perceber, ajudando a bagunçar ainda mais as coisas. A dinâmica entre os dois já começa engraçada aqui, porque fica claro que essa dupla nunca funcionaria perfeitamente. O plano do roubo até parece bem pensado no papel. Eles sabem onde está o diamante, sabem quando agir e como fugir. O problema é que na prática nada funciona. Assim que o golpe começa, tudo sai do controle. A polícia aparece mais cedo do que o esperado, os alarmes disparam e a fuga vira uma sequência de correria, gritaria e improviso total. Não é aquele roubo estiloso de filme de ação, é tudo feito na base do desespero. Durante a fuga, Calvin percebe que não vai conseguir sair dali com o diamante sem levantar suspeitas. A polícia está por todo lado, revistando pessoas, fechando ruas e observando qualquer movimento estranho. É nesse momento que ele tem uma ideia rápida e completamente impulsiva: esconder o diamante com alguém que ninguém desconfiaria. Calvin vê uma mulher passando, tranquila, sem ideia nenhuma do caos que está acontecendo ao redor. Essa mulher é Vanessa. Sem que ela perceba, Calvin esconde o diamante dentro da bolsa dela. Não tem plano B, não tem estratégia de longo prazo, é simplesmente: vou esconder agora e depois eu penso no resto. A fuga continua, mas obviamente não dá certo. Calvin acaba sendo capturado pela polícia, enquanto Percy consegue escapar. Nesse ponto, o filme deixa claro que Calvin não é exatamente um gênio do crime. Ele é ousado, confiante demais e sempre acha que vai dar um jeito depois. Só que agora ele está sem o diamante e sem saber exatamente quem é a mulher que ficou com a joia. Enquanto isso, o foco muda para a vida de Daryl Edwards. Ele é o completo oposto de Calvin. Daryl é certinho, trabalhador, respeitador das regras e totalmente deslocado de qualquer coisa relacionada ao crime. Ele trabalha duro, tenta agradar o chefe, tenta ser um bom marido e vive se sentindo pressionado a dar certo na vida. Vanessa, a esposa, carrega uma frustração silenciosa. Ela quer muito ser mãe, mas o casal não consegue ter filhos.
Esse detalhe é muito importante, porque é justamente essa dor emocional que vai abrir espaço para maior confusão. Vanessa chega em casa com a bolsa, sem a menor ideia de que um diamante caríssimo está ali dentro. O filme prepara o terreno para a confusão que vem pela frente. Aquele objeto pequeno, esquecido no fundo da bolsa, vai ser o elo entre dois mundos completamente diferentes, o do crime e o da família tradicional americana. Enquanto isso, Calvin sai da delegacia furioso, não por ter sido pego, mas por ter perdido o diamante. Para ele, aquilo é inaceitável. É ali que ele decide que vai recuperar a joia custe o que custar, e pouco importa quem esteja no caminho. Depois que Calvin descobre quem é a mulher que ficou com o diamante, ele entende que entrar na casa dela como um adulto normal está fora de cogitação. A polícia ainda está de olho nele. Qualquer movimento errado pode levar direto de volta para a cadeia. É aí que surge a ideia mais insana do filme inteiro, e incrivelmente a que mais faz sentido dentro daquela lógica maluca: fingir ser um bebê abandonado. Kelvin se transforma completamente. Não é só colocar uma roupa infantil e pronto, ele passa por uma verdadeira produção. Roupinha, gorro, fralda, carrinho, tudo pensado para convencer qualquer pessoa que batesse o olho. O plano é simples: alguém encontra o bebê, se comove, leva para casa e ele ganha acesso ao diamante sem levantar suspeitas. É absurdo? Totalmente. Mas o filme abraça isso sem medo. Daryl encontra Kelvin na rua, largado como se tivesse sido abandonado. A primeira reação dele é confusão total. Ele olha, se aproxima, não entende direito o que está vendo, mas o senso de responsabilidade fala mais alto. Ele não consegue simplesmente ignorar. E aí entra Vanessa. Quando Vanessa vê o bebê, acontece algo imediato. Ela se conecta na hora. Aquilo toca direto na ferida emocional dela, no desejo profundo de ser mãe. Para ela, não é só um bebê encontrado na rua, é quase um sinal do destino, uma chance inesperada de cuidar, amar e preencher um vazio enorme que ela carrega. Daryl até tenta ser racional, sugere chamar a polícia, assistência social, seguir os protocolos, mas Vanessa insiste em cuidar do bebê pelo menos por um tempo. E assim, Kelvin entra oficialmente na casa deles, sem que ninguém desconfie de nada. A partir desse ponto, o filme vira uma sequência de situações cada vez mais exageradas. Kelvin precisa agir como bebê 24 horas por dia. Chorar, ficar quieto, fingir dormir, aceitar colo, mamadeira, banho, tudo isso para alguém que odeia ser tratado como criança. E o humor surge justamente dessa contradição. Um criminoso durão sendo obrigado a passar por coisas humilhantes sem poder reagir. As cenas de banho e troca de fralda são um show à parte. Kelvin sofre calado, tentando manter a farsa, enquanto luta para não reagir de forma suspeita. Qualquer movimento errado pode acabar com tudo. E quanto mais ele sofre, mais engraçado fica, porque o filme estica essas situações ao máximo. Enquanto isso, Daryl começa a viver o pacote completo de um pai improvisado. Ele tenta aprender tudo rápido, compra coisas, muda a rotina e começa a se sentir responsável de verdade. Só que, ao mesmo tempo, ele começa a estranhar certas atitudes do bebê. Kelvin reage demais, olha demais, se mexe de um jeito estranho. Daryl sente que algo não bate, mas não consegue colocar em palavras. Vanessa, por outro lado, está completamente envolvida emocionalmente. Ela dá nome ao bebê, conversa com ele, cria laços e começa a imaginar um futuro como mãe. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica para Kelvin sair daquela casa sem causar um estrago emocional enorme. Percy reaparece para ajudar Kelvin a recuperar o diamante, mas como sempre, só complica tudo. Ele se disfarça, tenta se infiltrar na casa, cria histórias malucas e quase entrega tudo várias vezes. A cada nova tentativa, a confusão aumenta e o risco de serem descobertos granda junto. O diamante está ali, perto, mas sempre fora de alcance. Cada vez que Kelvin acha que vai conseguir pegá-lo, algo acontece. Alguém entra no quarto, uma visita aparece, Daryl surge do nada. A tensão cômica funciona justamente nisso. O objetivo está a centímetros, mas parece impossível de alcançar. Depois de tanta mentira, improviso e situações absurdas, chega um ponto em que a farsa simplesmente não consegue mais se sustentar. Kelvin já está exausto de viver como bebê. Percy está cada vez mais nervoso e descuidado,
e Daryl começa a ligar os pontos que até então ele vinha ignorando. Aquela sensação estranha que ele tinha desde o início agora começa a fazer sentido. Daryl passa a observar mais. Ele percebe que o bebê reage demais a conversas de adultos, presta atenção em coisas que uma criança jamais entenderia, e em alguns momentos até parece irritado demais para aquela idade. Pequenos detalhes vão se acumulando até que a dúvida vira quase certeza. Tem algo muito errado acontecendo dentro da casa dele. Enquanto isso, Percy resolve agir por conta própria mais uma vez. Tentando acelerar a recuperação do diamante, ele acaba chamando a atenção demais e quase entrega tudo. As atitudes atrapalhadas dele fazem com que Daryl fique ainda mais desconfiado, aumentando a tensão dentro da casa. A cada nova cena, fica claro que a revelação é só uma questão de tempo. Kelvin, por sua vez, começa a sentir o peso da situação. No começo, tudo era só um plano, um disfarce, uma missão. Mas com o tempo, ele acaba criando uma ligação inesperada com aquela família. Mesmo fingindo o tempo todo, ele presencia momentos de carinho, cuidado e afeto que nunca fizeram parte da vida dele. Isso mexe com ele, mesmo que ele tente esconder. Vanessa, totalmente envolvida emocionalmente, já vê o bebê como parte da família. Quando surgem boatos de que a assistência social pode levar a criança, ela entra em desespero. Para ela, perder aquele bebê seria como reviver toda a dor que ela tentou esquecer. E isso coloca Kelvin em uma situação ainda mais complicada, porque agora sair dali significa machucar alguém que não fez nada de errado. A verdade explode da forma mais caótica possível. Em meio a confusões, perseguições e gritos, o disfarce de Kelvin cai. Daryl finalmente descobre que o bebê não é um bebê coisa nenhuma, mas sim um criminoso disfarçado. A reação é de choque total, misturada com raiva e incredulidade. Tudo aquilo que ele desconfiava se confirma de uma vez. A história gira em torno de Calvin Sims, um criminoso baixinho, mas não é baixinho normal. É pequeno, num nível tão absurdo que o filme transforma isso na principal piada visual o tempo todo. Calvin acabou de sair da prisão e só quer uma coisa: dar o último grande golpe da sua vida. Nada de carreira longa no crime. Ele quer um diamante valiosíssimo. Vender, pegar a grana e sumir do mapa. Simples assim. Ou pelo menos parecia simples, até tudo dar errado. Do outro lado da história, a gente conhece Daryl Edwards, um cara comum, trabalhador, certinho, que vive tentando ser o melhor marido possível. Ele e a esposa, Vanessa, estão passando por um momento delicado no relacionamento porque não conseguem ter filhos. Esse detalhe é muito importante, porque é justamente essa dor emocional que vai abrir espaço para maior confusão. O que o pequenino faz muito bem é misturar duas realidades completamente diferentes: o mundo do crime e o mundo da família tradicional americana. Um lado é cheio de golpes, planos malucos e perseguições. O outro é cheio de cobranças, frustrações e aquela pressão social de "quando vem o bebê?". E quando esses dois mundos colidem, sai coisa boa. Sims não é um criminoso comum. Ele acabou de sair da prisão. É pequeno no tamanho, mas gigante na confiança. O cara anda, fala e se comporta como se fosse o bandido mais temudo da cidade, mesmo todo mundo olhando para ele meio sem saber se leva a sério ou não. Desde o início, o filme usa isso como piada. Calvin quer respeito, quer ser temido, mas o mundo insiste em lembrar que ele é diferente. Logo de cara, a gente entende qual é o objetivo dele: dar o último grande golpe. Nada de carreira longa no crime, nada de planos mirabolantes em série. Ele só quer um golpe certeiro, rápido e milionário. E é aí que entra o tal diamante caríssimo, uma joia rara, pequena no tamanho, mas absurda no valor. Para Calvin, aquele diamante representa liberdade, dinheiro e uma vida nova longe de polícia, cadeia e humilhação. Ao lado dele está Percy, seu parceiro de crime. Percy é aquele tipo clássico de comparsa que fala demais, pensa de menos e sempre parece um passo atrás da situação. Enquanto Calvin tenta parecer frio, calculista e experiente, Percy vive nervoso, reclamando, questionando tudo e, sem perceber, ajudando a bagunçar ainda mais as coisas. A dinâmica entre os dois já começa engraçada aqui, porque fica claro que essa dupla nunca funcionaria perfeitamente. O plano do roubo até parece bem pensado no papel. Eles sabem onde está o diamante, sabem quando agir e como fugir. O problema é que na prática nada funciona. Assim que o golpe começa, tudo sai do controle.
A polícia aparece mais cedo do que o esperado, os alarmes disparam e a fuga vira uma sequência de correria, gritaria e improviso total. Não é aquele roubo estiloso de filme de ação, é tudo feito na base do desespero. Durante a fuga, Calvin percebe que não vai conseguir sair dali com o diamante sem levantar suspeitas. A polícia está por todo lado, revistando pessoas, fechando ruas e observando qualquer movimento estranho. É nesse momento que ele tem uma ideia rápida e completamente impulsiva: esconder o diamante com alguém que ninguém desconfiaria. Calvin vê uma mulher passando, tranquila, sem ideia nenhuma do caos que está acontecendo ao redor. Essa mulher é Vanessa. Sem que ela perceba, Calvin esconde o diamante dentro da bolsa dela. Não tem plano B, não tem estratégia de longo prazo, é simplesmente: vou esconder agora e depois eu penso no resto. A fuga continua, mas obviamente não dá certo. Calvin acaba sendo capturado pela polícia, enquanto Percy consegue escapar. Nesse ponto, o filme deixa claro que Calvin não é exatamente um gênio do crime. Ele é ousado, confiante demais e sempre acha que vai dar um jeito depois. Só que agora ele está sem o diamante e sem saber exatamente quem é a mulher que ficou com a joia. Enquanto isso, o foco muda para a vida de Daryl Edwards. Ele é o completo oposto de Calvin. Daryl é certinho, trabalhador, respeitador das regras e totalmente deslocado de qualquer coisa relacionada ao crime. Ele trabalha duro, tenta agradar o chefe, tenta ser um bom marido e vive se sentindo pressionado a dar certo na vida. Vanessa, a esposa, carrega uma frustração silenciosa. Ela quer muito ser mãe, mas o casal não consegue ter filhos. Esse detalhe é muito importante, porque é justamente essa dor emocional que vai abrir espaço para maior confusão. Vanessa chega em casa com a bolsa, sem a menor ideia de que um diamante caríssimo está ali dentro. O filme prepara o terreno para a confusão que vem pela frente. Aquele objeto pequeno, esquecido no fundo da bolsa, vai ser o elo entre dois mundos completamente diferentes: o do crime e o da família tradicional americana. Enquanto isso, Calvin sai da delegacia furioso, não por ter sido pego, mas por ter perdido o diamante. Para ele, aquilo é inaceitável. É ali que ele decide que vai recuperar a joia custe o que custar, e pouco importa quem esteja no caminho. Depois que Calvin descobre quem é a mulher que ficou com o diamante, ele entende que entrar na casa dela como um adulto normal está fora de cogitação. A polícia ainda está de olho nele. Qualquer movimento errado pode levar direto de volta para a cadeia. É aí que surge a ideia mais insana do filme inteiro, e incrivelmente a que mais faz sentido dentro daquela lógica maluca: fingir ser um bebê abandonado. Calvin se transforma completamente. Não é só colocar uma roupa infantil e pronto, ele passa por uma verdadeira produção. Roupinha, gorro, fralda, carrinho, tudo pensado para convencer qualquer pessoa que batesse o olho. O plano é simples: alguém encontra o bebê, se comove, leva para casa e ele ganha acesso ao diamante sem levantar suspeitas. É absurdo? Totalmente. Mas o filme abraça isso sem medo. Daryl encontra Calvin na rua, largado como se tivesse sido abandonado. A primeira reação dele é confusão total. Ele olha, se aproxima, não entende direito o que está vendo, mas o senso de responsabilidade fala mais alto. Ele não consegue simplesmente ignorar. E aí entra Vanessa. Quando Vanessa vê o bebê, acontece algo imediato. Ela se conecta na hora. Aquilo toca direto na ferida emocional dela, no desejo profundo de ser mãe. Para ela, não é só um bebê encontrado na rua, é quase um sinal do destino, uma chance inesperada de cuidar, amar e preencher um vazio enorme que ela carrega. Daryl até tenta ser racional, sugere chamar a polícia, assistência social, seguir os protocolos, mas Vanessa insiste em cuidar do bebê pelo menos por um tempo. E assim, Calvin entra oficialmente na casa deles, sem que ninguém desconfie de nada. A partir desse ponto, o filme vira uma sequência de situações cada vez mais exageradas. Calvin precisa agir como bebê 24 horas por dia. Chorar, ficar quieto, fingir dormir, aceitar colo, mamadeira, banho, tudo isso para alguém que odeia ser tratado como criança. E o humor surge justamente dessa contradição. Um criminoso durão sendo obrigado a passar por coisas humilhantes sem poder reagir. As cenas de banho e troca de fralda são um show à parte. Calvin sofre calado, tentando manter a farsa, enquanto luta para não reagir de forma suspeita. Qualquer movimento errado pode acabar com tudo.
E quanto mais ele sofre, mais engraçado fica, porque o filme estica essas situações ao máximo. Enquanto isso, Daryl começa a viver o pacote completo de um pai improvisado. Ele tenta aprender tudo rápido, compra coisas, muda a rotina e começa a se sentir responsável de verdade. Só que, ao mesmo tempo, ele começa a estranhar certas atitudes do bebê. Kelvin reage demais, olha demais, se mexe de um jeito estranho. Daryl sente que algo não bate, mas não consegue colocar em palavras. Vanessa, por outro lado, está completamente envolvida emocionalmente. Ela dá nome ao bebê, conversa com ele, cria laços e começa a imaginar um futuro como mãe. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica para Kelvin sair daquela casa sem causar um estrago emocional enorme. Percy reaparece para ajudar Kelvin a recuperar o diamante, mas como sempre, só complica tudo. Ele se disfarça, tenta se infiltrar na casa, cria histórias malucas e quase entrega tudo várias vezes. A cada nova tentativa, a confusão aumenta e o risco de serem descobertos granda junto. O diamante está ali, perto, mas sempre fora de alcance. Cada vez que Kelvin acha que vai conseguir pegá-lo, algo acontece. Alguém entra no quarto, uma visita aparece, Daryl surge do nada. A tensão cômica funciona justamente nisso. O objetivo está a centímetros, mas parece impossível de alcançar. Depois de tanta mentira, improviso e situações absurdas, chega um ponto em que a farsa simplesmente não consegue mais se sustentar. Kelvin já está exausto de viver como bebê, Percy está cada vez mais nervoso e descuidado, e Daryl começa a ligar os pontos que até então ele vinha ignorando. Aquela sensação estranha que ele tinha desde o início, agora começa a fazer sentido. Daryl passa a observar mais. Ele percebe que o bebê reage demais a conversas de adultos, presta atenção em coisas que uma criança jamais entenderia, e em alguns momentos até parece irritado demais para aquela idade. Pequenos detalhes vão se acumulando até que a dúvida vira quase certeza. Tem algo muito errado acontecendo dentro da casa dele. Enquanto isso, Percy resolve agir por conta própria mais uma vez. Tentando acelerar a recuperação do diamante, ele acaba chamando a atenção demais e quase entrega tudo. As atitudes atrapalhadas dele fazem com que Daryl fique ainda mais desconfiado, aumentando a tensão dentro da casa. A cada nova cena, fica claro que a revelação é só uma questão de tempo. Kelvin, por sua vez, começa a sentir o peso da situação. No começo, tudo era só um plano, um disfarce, uma missão. Mas com o tempo, ele acaba criando uma ligação inesperada com aquela família. Mesmo fingindo o tempo todo, ele presencia momentos de carinho, cuidado e afeto que nunca fizeram parte da vida dele. Isso mexe com ele, mesmo que ele tente esconder. Vanessa, totalmente envolvida emocionalmente, já vê o bebê como parte da família. Quando surgem boatos de que a assistência social pode levar a criança, ela entra em desespero. Para ela, perder aquele bebê seria como reviver toda a dor que ela tentou esquecer. E isso coloca Kelvin em uma situação ainda mais complicada, porque agora sair dali significa machucar alguém que não fez nada de errado. A verdade explode da forma mais caótica possível. Em meio a confusões, perseguições e gritos, o disfarce de Kelvin cai. Daryl finalmente descobre que o bebê não é um bebê coisa nenhuma, mas sim um criminoso disfarçado. A reação é de choque total, misturada com raiva e incredulidade. Tudo aquilo que ele desconfiava se confirma de uma vez. A história gira em torno de Calvin Sims, um criminoso baixinho, mas não é baixinho normal. É pequeno, num nível tão absurdo que o filme transforma isso na principal piada visual o tempo todo. Calvin acabou de sair da prisão e só quer uma coisa: dar o último grande golpe da sua vida. Nada de carreira longa no crime, ele quer um diamante valiosíssimo, vender, pegar a grana e sumir do mapa. Simples assim. Ou pelo menos parecia simples, até tudo dar errado. Do outro lado da história, a gente conhece Daryl Edwards, um cara comum, trabalhador, certinho, que vive tentando ser o melhor marido possível. Ele e a esposa, Vanessa, estão passando por um momento delicado no relacionamento porque não conseguem ter filhos. Esse detalhe é muito importante, porque é justamente essa dor emocional que vai abrir espaço para maior confusão. O que o pequenino faz muito bem é misturar duas realidades completamente diferentes.
o mundo do crime e o mundo da família tradicional americana. Um lado é cheio de golpes, planos malucos e perseguições. O outro é cheio de cobranças, frustrações e aquela pressão social de quando vem o bebê. E quando esses dois mundos colidem, sai coisa boa. Sims não é um criminoso comum. Ele acabou de sair da prisão. É pequeno no tamanho, mas gigante na confiança. O cara anda, fala e se comporta como se fosse o bandido mais temudo da cidade, mesmo todo mundo olhando para ele meio sem saber se leva a sério ou não. Desde o início, o filme usa isso como piada. Calvin quer respeito, quer ser temido, mas o mundo insiste em lembrar que ele é diferente. Logo de cara, a gente entende qual é o objetivo dele: dar o último grande golpe. Nada de carreira longa no crime, nada de planos mirabolantes em série. Ele só quer um golpe certeiro, rápido e milionário. E é aí que entra o tal diamante caríssimo, uma joia rara, pequena no tamanho, mas absurda no valor. Para Calvin, aquele diamante representa liberdade, dinheiro e uma vida nova longe de polícia, cadeia e humilhação. Ao lado dele está Percy, seu parceiro de crime. Percy é aquele tipo clássico de comparsa que fala demais, pensa de menos e sempre parece um passo atrás da situação. Enquanto Calvin tenta parecer frio, calculista e experiente, Percy vive nervoso, reclamando, questionando tudo e, sem perceber, ajudando a bagunçar ainda mais as coisas. A dinâmica entre os dois já começa engraçada aqui, porque fica claro que essa dupla nunca funcionaria perfeitamente. O plano do roubo até parece bem pensado no papel. Eles sabem onde está o diamante, sabem quando agir e como fugir. O problema é que na prática nada funciona. Assim que o golpe começa, tudo sai do controle. A polícia aparece mais cedo do que o esperado, os alarmes disparam e a fuga vira uma sequência de correria, gritaria e improviso total. Não é aquele roubo estiloso de filme de ação, é tudo feito na base do desespero. Durante a fuga, Calvin percebe que não vai conseguir sair dali com o diamante sem levantar suspeitas. A polícia está por todo lado, revistando pessoas, fechando ruas e observando qualquer movimento estranho. É nesse momento que ele tem uma ideia rápida e completamente impulsiva: esconder o diamante com alguém que ninguém desconfiaria. Calvin vê uma mulher passando, tranquila, sem ideia nenhuma do caos que está acontecendo ao redor. Essa mulher é Vanessa. Sem que ela perceba, Calvin esconde o diamante dentro da bolsa dela. Não tem plano B, não tem estratégia de longo prazo, é simplesmente: vou esconder agora e depois eu penso no resto. A fuga continua, mas obviamente não dá certo. Calvin acaba sendo capturado pela polícia, enquanto Percy consegue escapar. Nesse ponto, o filme deixa claro que Calvin não é exatamente um gênio do crime. Ele é ousado, confiante demais e sempre acha que vai dar um jeito depois. Só que agora ele está sem o diamante e sem saber exatamente quem é a mulher que ficou com a joia. Enquanto isso, o foco muda para a vida de Daryl Edwards. Ele é o completo oposto de Calvin. Daryl é certinho, trabalhador, respeitador das regras e totalmente deslocado de qualquer coisa relacionada ao crime. Ele trabalha duro, tenta agradar o chefe, tenta ser um bom marido e vive se sentindo pressionado a dar certo na vida. Vanessa, a esposa, carrega uma frustração silenciosa. Ela quer muito ser mãe, mas o casal não consegue ter filhos. Esse detalhe é muito importante, porque é justamente essa dor emocional que vai abrir espaço para maior confusão. Vanessa chega em casa com a bolsa, sem a menor ideia de que um diamante caríssimo está ali dentro. O filme prepara o terreno para a confusão que vem pela frente. Aquele objeto pequeno, esquecido no fundo da bolsa, vai ser o elo entre dois mundos completamente diferentes: o do crime e o da família tradicional americana. Enquanto isso, Calvin sai da delegacia furioso, não por ter sido pego, mas por ter perdido o diamante. Para ele, aquilo é inaceitável. É ali que ele decide que vai recuperar a joia custe o que custar, e pouco importa quem esteja no caminho. Depois que Calvin descobre quem é a mulher que ficou com o diamante, ele entende que entrar na casa dela como um adulto normal está fora de cogitação. A polícia ainda está de olho nele. Qualquer movimento errado pode levar direto de volta para a cadeia. É aí que surge a ideia mais insana do filme inteiro, e incrivelmente a que mais faz sentido dentro daquela lógica maluca: fingir ser um bebê abandonado. Calvin se transforma completamente. Não é só colocar uma roupa infantil e pronto. Ele passa por uma verdadeira produção. Roupinha, gorro, fralda, carrinho, tudo pensado para convencer qualquer pessoa que batesse o olho. O plano é simples. Alguém encontra o bebê,
Se comove, leva para casa e ele ganha acesso ao diamante sem levantar suspeitas. É absurdo? Totalmente. Mas o filme abraça isso sem medo. Daryl encontra Kelvin na rua, largado como se tivesse sido abandonado. A primeira reação dele é confusão total. Ele olha, se aproxima, não entende direito o que está vendo, mas o senso de responsabilidade fala mais alto. Ele não consegue simplesmente ignorar. E aí entra Vanessa. Quando Vanessa vê o bebê, acontece algo imediato. Ela se conecta na hora. Aquilo toca direto na ferida emocional dela, no desejo profundo de ser mãe. Para ela, não é só um bebê encontrado na rua, é quase um sinal do destino, uma chance inesperada de cuidar, amar e preencher um vazio enorme que ela carrega. Daryl até tenta ser racional, sugere chamar a polícia, assistência social, seguir os protocolos, mas Vanessa insiste em cuidar do bebê pelo menos por um tempo. E assim, Kelvin entra oficialmente na casa deles, sem que ninguém desconfie de nada. A partir desse ponto, o filme vira uma sequência de situações cada vez mais exageradas. Kelvin precisa agir como bebê 24 horas por dia. Chorar, ficar quieto, fingir dormir, aceitar colo, mamadeira, banho, tudo isso para alguém que odeia ser tratado como criança. E o humor surge justamente dessa contradição. Um criminoso durão sendo obrigado a passar por coisas humilhantes sem poder reagir. As cenas de banho e troca de fralda são um show à parte. Kelvin sofre calado, tentando manter a farsa, enquanto luta para não reagir de forma suspeita. Qualquer movimento errado pode acabar com tudo. E quanto mais ele sofre, mais engraçado fica, porque o filme estica essas situações ao máximo. Enquanto isso, Daryl começa a viver o pacote completo de um pai improvisado. Ele tenta aprender tudo rápido, compra coisas, muda a rotina e começa a se sentir responsável de verdade. Só que, ao mesmo tempo, ele começa a estranhar certas atitudes do bebê. Kelvin reage demais, olha demais, se mexe de um jeito estranho. Daryl sente que algo não bate, mas não consegue colocar em palavras. Vanessa, por outro lado, está completamente envolvida emocionalmente. Ela dá nome ao bebê, conversa com ele, cria laços e começa a imaginar um futuro como mãe. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica para Kelvin sair daquela casa sem causar um estrago emocional enorme. Percy reaparece para ajudar Kelvin a recuperar o diamante, mas como sempre, só complica tudo. Ele se disfarça, tenta se infiltrar na casa, cria histórias malucas e quase entrega tudo várias vezes. A cada nova tentativa, a confusão aumenta e o risco de serem descobertos granda junto. O diamante está ali, perto, mas sempre fora de alcance. Cada vez que Kelvin acha que vai conseguir pegá-lo, algo acontece. Alguém entra no quarto, uma visita aparece, Daryl surge do nada. A tensão cômica funciona justamente nisso. O objetivo está a centímetros, mas parece impossível de alcançar. Depois de tanta mentira, improviso e situações absurdas, chega um ponto em que a farsa simplesmente não consegue mais se sustentar. Kelvin já está exausto de viver como bebê, Percy está cada vez mais nervoso e descuidado, e Daryl começa a ligar os pontos que até então ele vinha ignorando. Aquela sensação estranha que ele tinha desde o início, agora começa a fazer sentido. Daryl passa a observar mais. Ele percebe que o bebê reage demais a conversas de adultos, presta atenção em coisas que uma criança jamais entenderia, e em alguns momentos até parece irritado demais para aquela idade. Pequenos detalhes vão se acumulando até que a dúvida vira quase certeza. Tem algo muito errado acontecendo dentro da casa dele. Enquanto isso, Percy resolve agir por conta própria mais uma vez. Tentando acelerar a recuperação do diamante, ele acaba chamando a atenção demais e quase entrega tudo. As atitudes atrapalhadas dele fazem com que Daryl fique ainda mais desconfiado, aumentando a tensão dentro da casa. A cada nova cena, fica claro que a revelação é só uma questão de tempo. Kelvin, por sua vez, começa a sentir o peso da situação. No começo, tudo era só um plano, um disfarce, uma missão. Mas com o tempo, ele acaba criando uma ligação inesperada com aquela família. Mesmo fingindo o tempo todo, ele presencia momentos de carinho, cuidado e afeto que nunca fizeram parte da vida dele. Isso mexe com ele, mesmo que ele tente esconder. Vanessa, totalmente envolvida emocionalmente, já vê o bebê como parte da família.
Quando surgem boatos de que a assistência social pode levar a criança, ela entra em desespero. Para ela, perder aquele bebê seria como reviver toda a dor que ela tentou esquecer. E isso coloca Kelvin em uma situação ainda mais complicada, porque agora sair dali significa machucar alguém que não fez nada de errado. A verdade explode da forma mais caótica possível. Em meio a confusões, perseguições e gritos, o disfarce de Kelvin cai. Daryl finalmente descobre que o bebê não é um bebê coisa nenhuma, mas sim um criminoso disfarçado. A reação é de choque total, misturada com raiva e incredulidade. Tudo aquilo que ele desconfiava se confirma de uma vez. A história gira em torno de Calvin Sims, um criminoso baixinho, mas não é baixinho normal. É pequeno, num nível tão absurdo que o filme transforma isso na principal piada visual o tempo todo. Calvin acabou de sair da prisão e só quer uma coisa: dar o último grande golpe da sua vida. Nada de carreira longa no crime. Ele quer um diamante valiosíssimo. Vender, pegar a grana e sumir do mapa. Simples assim. Ou pelo menos parecia simples, até tudo dar errado. Do outro lado da história, a gente conhece Daryl Edwards, um cara comum, trabalhador, certinho, que vive tentando ser o melhor marido possível. Ele e a esposa, Vanessa, estão passando por um momento delicado no relacionamento porque não conseguem ter filhos. Esse detalhe é muito importante, porque é justamente essa dor emocional que vai abrir espaço para maior confusão. O que o pequenino faz muito bem é misturar duas realidades completamente diferentes: o mundo do crime e o mundo da família tradicional americana. Um lado é cheio de golpes, planos malucos e perseguições. O outro é cheio de cobranças, frustrações e aquela pressão social de "quando vem o bebê?". E quando esses dois mundos colidem, sai coisa boa. Sims não é um criminoso comum. Ele acabou de sair da prisão. É pequeno no tamanho, mas gigante na confiança. O cara anda, fala e se comporta como se fosse o bandido mais temudo da cidade, mesmo todo mundo olhando para ele meio sem saber se leva a sério ou não. Desde o início, o filme usa isso como piada. Calvin quer respeito, quer ser temido, mas o mundo insiste em lembrar que ele é diferente. Logo de cara, a gente entende qual é o objetivo dele: dar o último grande golpe. Nada de carreira longa no crime, nada de planos mirabolantes em série. Ele só quer um golpe certeiro, rápido e milionário. E é aí que entra o tal diamante caríssimo, uma joia rara, pequena no tamanho, mas absurda no valor. Para Calvin, aquele diamante representa liberdade, dinheiro e uma vida nova longe de polícia, cadeia e humilhação. Ao lado dele está Percy, seu parceiro de crime. Percy é aquele tipo clássico de comparsa que fala demais, pensa de menos e sempre parece um passo atrás da situação. Enquanto Calvin tenta parecer frio, calculista e experiente, Percy vive nervoso, reclamando, questionando tudo e, sem perceber, ajudando a bagunçar ainda mais as coisas. A dinâmica entre os dois já começa engraçada aqui, porque fica claro que essa dupla nunca funcionaria perfeitamente. O plano do roubo até parece bem pensado no papel. Eles sabem onde está o diamante, sabem quando agir e como fugir. O problema é que na prática nada funciona. Assim que o golpe começa, tudo sai do controle. A polícia aparece mais cedo do que o esperado, os alarmes disparam e a fuga vira uma sequência de correria, gritaria e improviso total. Não é aquele roubo estiloso de filme de ação, é tudo feito na base do desespero. Durante a fuga, Calvin percebe que não vai conseguir sair dali com o diamante sem levantar suspeitas. A polícia está por todo lado, revistando pessoas, fechando ruas e observando qualquer movimento estranho. É nesse momento que ele tem uma ideia rápida e completamente impulsiva: esconder o diamante com alguém que ninguém desconfiaria. Calvin vê uma mulher passando, tranquila, sem ideia nenhuma do caos que está acontecendo ao redor. Essa mulher é Vanessa. Sem que ela perceba, Calvin esconde o diamante dentro da bolsa dela. Não tem plano B, não tem estratégia de longo prazo, é simplesmente: vou esconder agora e depois eu penso no resto. A fuga continua, mas obviamente não dá certo. Calvin acaba sendo capturado pela polícia, enquanto Percy consegue escapar. Nesse ponto, o filme deixa claro que Calvin não é exatamente um gênio do crime. Ele é ousado, confiante demais e sempre acha que vai dar um jeito depois. Só que agora ele está sem o diamante e sem saber exatamente quem é a mulher que ficou com a joia. Enquanto isso, o foco muda para a vida de Daryl Edwards. Ele é o completo oposto de Calvin.
Daryl é certinho, trabalhador, respeitador das regras e totalmente deslocado de qualquer coisa relacionada ao crime. Ele trabalha duro, tenta agradar o chefe, tenta ser um bom marido e vive se sentindo pressionado a dar certo na vida. Vanessa, a esposa, carrega uma frustração silenciosa. Ela quer muito ser mãe, mas o casal não consegue ter filhos. Esse detalhe é muito importante, porque é justamente essa dor emocional que vai abrir espaço para maior confusão. Vanessa chega em casa com a bolsa, sem a menor ideia de que um diamante caríssimo está ali dentro. O filme prepara o terreno para a confusão que vem pela frente. Aquele objeto pequeno, esquecido no fundo da bolsa, vai ser o elo entre dois mundos completamente diferentes, o do crime e o da família tradicional americana. Enquanto isso, Calvin sai da delegacia furioso, não por ter sido pego, mas por ter perdido o diamante. Para ele, aquilo é inaceitável. É ali que ele decide que vai recuperar a joia custe o que custar, e pouco importa quem esteja no caminho. Depois que Calvin descobre quem é a mulher que ficou com o diamante, ele entende que entrar na casa dela como um adulto normal está fora de cogitação. A polícia ainda está de olho nele. Qualquer movimento errado pode levar direto de volta para a cadeia. É aí que surge a ideia mais insana do filme inteiro, e incrivelmente a que mais faz sentido dentro daquela lógica maluca: fingir ser um bebê abandonado. Kelvin se transforma completamente. Não é só colocar uma roupa infantil e pronto, ele passa por uma verdadeira produção. Roupinha, gorro, fralda, carrinho, tudo pensado para convencer qualquer pessoa que batesse o olho. O plano é simples. Alguém encontra o bebê, se comove, leva para casa e ele ganha acesso ao diamante sem levantar suspeitas. É absurdo? Totalmente. Mas o filme abraça isso sem medo. Daryl encontra Kelvin na rua, largado como se tivesse sido abandonado. A primeira reação dele é confusão total. Ele olha, se aproxima, não entende direito o que está vendo, mas o senso de responsabilidade fala mais alto. Ele não consegue simplesmente ignorar. E aí entra Vanessa. Quando Vanessa vê o bebê, acontece algo imediato. Ela se conecta na hora. Aquilo toca direto na ferida emocional dela, no desejo profundo de ser mãe. Para ela, não é só um bebê encontrado na rua, é quase um sinal do destino, uma chance inesperada de cuidar, amar e preencher um vazio enorme que ela carrega. Daryl até tenta ser racional, sugere chamar a polícia, assistência social, seguir os protocolos, mas Vanessa insiste em cuidar do bebê pelo menos por um tempo. E assim, Kelvin entra oficialmente na casa deles, sem que ninguém desconfie de nada. A partir desse ponto, o filme vira uma sequência de situações cada vez mais exageradas. Kelvin precisa agir como bebê 24 horas por dia. Chorar, ficar quieto, fingir dormir, aceitar colo, mamadeira, banho, tudo isso para alguém que odeia ser tratado como criança. E o humor surge justamente dessa contradição. Um criminoso durão sendo obrigado a passar por coisas humilhantes sem poder reagir. As cenas de banho e troca de fralda são um show à parte. Kelvin sofre calado, tentando manter a farsa, enquanto luta para não reagir de forma suspeita. Qualquer movimento errado pode acabar com tudo. E quanto mais ele sofre, mais engraçado fica, porque o filme estica essas situações ao máximo. Enquanto isso, Daryl começa a viver o pacote completo de um pai improvisado. Ele tenta aprender tudo rápido, compra coisas, muda a rotina e começa a se sentir responsável de verdade. Só que, ao mesmo tempo, ele começa a estranhar certas atitudes do bebê. Kelvin reage demais, olha demais, se mexe de um jeito estranho. Daryl sente que algo não bate, mas não consegue colocar em palavras. Vanessa, por outro lado, está completamente envolvida emocionalmente. Ela dá nome ao bebê, conversa com ele, cria laços e começa a imaginar um futuro como mãe. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica para Kelvin sair daquela casa sem causar um estrago emocional enorme. Percy reaparece para ajudar Kelvin a recuperar o diamante, mas como sempre, só complica tudo. Ele se disfarça, tenta se infiltrar na casa, cria histórias malucas e quase entrega tudo várias vezes. A cada nova tentativa, a confusão aumenta e o risco de serem descobertos granda junto. O diamante está ali, perto, mas sempre fora de alcance. Cada vez que Kelvin acha que vai conseguir pegá-lo, algo acontece. Alguém entra no quarto, uma visita aparece, Daryl surge do nada
A tensão cômica funciona justamente nisso. O objetivo está a centímetros, mas parece impossível de alcançar. Depois de tanta mentira, improviso e situações absurdas, chega um ponto em que a farsa simplesmente não consegue mais se sustentar. Kelvin já está exausto de viver como bebê, Percy está cada vez mais nervoso e descuidado, e Daryl começa a ligar os pontos que até então ele vinha ignorando. Aquela sensação estranha que ele tinha desde o início agora começa a fazer sentido. Daryl passa a observar mais. Ele percebe que o bebê reage demais a conversas de adultos, presta atenção em coisas que uma criança jamais entenderia, e em alguns momentos até parece irritado demais para aquela idade. Pequenos detalhes vão se acumulando até que a dúvida vira quase certeza. Tem algo muito errado acontecendo dentro da casa dele. Enquanto isso, Percy resolve agir por conta própria mais uma vez. Tentando acelerar a recuperação do diamante, ele acaba chamando a atenção demais e quase entrega tudo. As atitudes atrapalhadas dele fazem com que Daryl fique ainda mais desconfiado, aumentando a tensão dentro da casa. A cada nova cena, fica claro que a revelação é só uma questão de tempo. Kelvin, por sua vez, começa a sentir o peso da situação. No começo, tudo era só um plano, um disfarce, uma missão. Mas com o tempo, ele acaba criando uma ligação inesperada com aquela família. Mesmo fingindo o tempo todo, ele presencia momentos de carinho, cuidado e afeto que nunca fizeram parte da vida dele. Isso mexe com ele, mesmo que ele tente esconder. Vanessa, totalmente envolvida emocionalmente, já vê o bebê como parte da família. Quando surgem boatos de que a assistência social pode levar a criança, ela entra em desespero. Para ela, perder aquele bebê seria como reviver toda a dor que ela tentou esquecer. E isso coloca Kelvin em uma situação ainda mais complicada, porque agora sair dali significa machucar alguém que não fez nada de errado. A verdade explode da forma mais caótica possível. Em meio a confusões, perseguições e gritos, o disfarce de Kelvin cai. Daryl finalmente descobre que o bebê não é um bebê coisa nenhuma, mas sim um criminoso disfarçado. A reação é de choque total, misturada com raiva e incredulidade. Tudo aquilo que ele desconfiava se confirma de uma vez. A história gira em torno de Calvin Sims, um criminoso baixinho, mas não é baixinho normal. É pequeno, num nível tão absurdo que o filme transforma isso na principal piada visual o tempo todo. Calvin acabou de sair da prisão e só quer uma coisa: dar o último grande golpe da sua vida. Nada de carreira longa no crime. Ele quer um diamante valiosíssimo. Vender, pegar a grana e sumir do mapa. Simples assim. Ou pelo menos parecia simples, até tudo dar errado. Do outro lado da história, a gente conhece Daryl Edwards, um cara comum, trabalhador, certinho, que vive tentando ser o melhor marido possível. Ele e a esposa, Vanessa, estão passando por um momento delicado no relacionamento porque não conseguem ter filhos. Esse detalhe é muito importante, porque é justamente essa dor emocional que vai abrir espaço para maior confusão. O que o pequenino faz muito bem é misturar duas realidades completamente diferentes: o mundo do crime e o mundo da família tradicional americana. Um lado é cheio de golpes, planos malucos e perseguições. O outro é cheio de cobranças, frustrações e aquela pressão social de "quando vem o bebê?". E quando esses dois mundos colidem, sai coisa boa. Sims não é um criminoso comum. Ele acabou de sair da prisão. É pequeno no tamanho, mas gigante na confiança. O cara anda, fala e se comporta como se fosse o bandido mais temudo da cidade, mesmo todo mundo olhando para ele meio sem saber se leva a sério ou não. Desde o início, o filme usa isso como piada. Calvin quer respeito, quer ser temido, mas o mundo insiste em lembrar que ele é diferente. Logo de cara, a gente entende qual é o objetivo dele: dar o último grande golpe. Nada de carreira longa no crime, nada de planos mirabolantes em série. Ele só quer um golpe certeiro, rápido e milionário. E é aí que entra o tal diamante caríssimo, uma joia rara, pequena no tamanho, mas absurda no valor. Para Calvin, aquele diamante representa liberdade, dinheiro e uma vida nova longe de polícia, cadeia e humilhação. Ao lado dele está Percy, seu parceiro de crime. Percy é aquele tipo clássico de comparsa que fala demais, pensa de menos e sempre parece um passo atrás da situação. Enquanto Calvin tenta parecer frio, calculista e experiente, Percy vive nervoso, reclamando, questionando tudo e, sem perceber, ajudando a bagunçar ainda mais as coisas.
A dinâmica entre os dois já começa engraçada aqui, porque fica claro que essa dupla nunca funcionaria perfeitamente. O plano do roubo até parece bem pensado no papel. Eles sabem onde está o diamante, sabem quando agir e como fugir. O problema é que na prática nada funciona. Assim que o golpe começa, tudo sai do controle. A polícia aparece mais cedo do que o esperado, os alarmes disparam e a fuga vira uma sequência de correria, gritaria e improviso total. Não é aquele roubo estiloso de filme de ação, é tudo feito na base do desespero. Durante a fuga, Calvin percebe que não vai conseguir sair dali com o diamante sem levantar suspeitas. A polícia está por todo lado, revistando pessoas, fechando ruas e observando qualquer movimento estranho. É nesse momento que ele tem uma ideia rápida e completamente impulsiva: esconder o diamante com alguém que ninguém desconfiaria. Calvin vê uma mulher passando, tranquila, sem ideia nenhuma do caos que está acontecendo ao redor. Essa mulher é Vanessa. Sem que ela perceba, Calvin esconde o diamante dentro da bolsa dela. Não tem plano B, não tem estratégia de longo prazo, é simplesmente: vou esconder agora e depois eu penso no resto. A fuga continua, mas obviamente não dá certo. Calvin acaba sendo capturado pela polícia, enquanto Percy consegue escapar. Nesse ponto, o filme deixa claro que Calvin não é exatamente um gênio do crime. Ele é ousado, confiante demais e sempre acha que vai dar um jeito depois. Só que agora ele está sem o diamante e sem saber exatamente quem é a mulher que ficou com a joia. Enquanto isso, o foco muda para a vida de Daryl Edwards. Ele é o completo oposto de Calvin. Daryl é certinho, trabalhador, respeitador das regras e totalmente deslocado de qualquer coisa relacionada ao crime. Ele trabalha duro, tenta agradar o chefe, tenta ser um bom marido e vive se sentindo pressionado a dar certo na vida. Vanessa, a esposa, carrega uma frustração silenciosa. Ela quer muito ser mãe, mas o casal não consegue ter filhos. Esse detalhe é muito importante, porque é justamente essa dor emocional que vai abrir espaço para maior confusão. Vanessa chega em casa com a bolsa, sem a menor ideia de que um diamante caríssimo está ali dentro. O filme prepara o terreno para a confusão que vem pela frente. Aquele objeto pequeno, esquecido no fundo da bolsa, vai ser o elo entre dois mundos completamente diferentes, o do crime e o da família tradicional americana. Enquanto isso, Calvin sai da delegacia furioso, não por ter sido pego, mas por ter perdido o diamante. Para ele, aquilo é inaceitável. É ali que ele decide que vai recuperar a joia custe o que custar, e pouco importa quem esteja no caminho. Depois que Calvin descobre quem é a mulher que ficou com o diamante, ele entende que entrar na casa dela como um adulto normal está fora de cogitação. A polícia ainda está de olho nele. Qualquer movimento errado pode levar direto de volta para a cadeia. É aí que surge a ideia mais insana do filme inteiro, e incrivelmente a que mais faz sentido dentro daquela lógica maluca: fingir ser um bebê abandonado. Calvin se transforma completamente. Não é só colocar uma roupa infantil e pronto, ele passa por uma verdadeira produção. Roupinha, gorro, fralda, carrinho, tudo pensado para convencer qualquer pessoa que batesse o olho. O plano é simples: alguém encontra o bebê, se comove, leva para casa e ele ganha acesso ao diamante sem levantar suspeitas. É absurdo? Totalmente. Mas o filme abraça isso sem medo. Daryl encontra Calvin na rua, largado como se tivesse sido abandonado. A primeira reação dele é confusão total. Ele olha, se aproxima, não entende direito o que está vendo, mas o senso de responsabilidade fala mais alto. Ele não consegue simplesmente ignorar. E aí entra Vanessa. Quando Vanessa vê o bebê, acontece algo imediato. Ela se conecta na hora. Aquilo toca direto na ferida emocional dela, no desejo profundo de ser mãe. Para ela, não é só um bebê encontrado na rua, é quase um sinal do destino, uma chance inesperada de cuidar, amar e preencher um vazio enorme que ela carrega. Daryl até tenta ser racional, sugere chamar a polícia, assistência social, seguir os protocolos, mas Vanessa insiste em cuidar do bebê pelo menos por um tempo. E assim, Calvin entra oficialmente na casa deles, sem que ninguém desconfie de nada. A partir desse ponto, o filme vira uma sequência de situações cada vez mais exageradas. Calvin precisa agir como bebê 24 horas por dia. Chorar, ficar quieto, fingir dormir, aceitar colo, mamadeira, banho, tudo isso para alguém que odeia ser tratado como criança. E o humor surge justamente dessa contradição.
um criminoso durão sendo obrigado a passar por coisas humilhantes sem poder reagir. As cenas de banho e troca de fralda são um show à parte. Kelvin sofre calado, tentando manter a farsa, enquanto luta para não reagir de forma suspeita. Qualquer movimento errado pode acabar com tudo. E quanto mais ele sofre, mais engraçado fica, porque o filme estica essas situações ao máximo. Enquanto isso, Daryl começa a viver o pacote completo de um pai improvisado. Ele tenta aprender tudo rápido, compra coisas, muda a rotina e começa a se sentir responsável de verdade. Só que, ao mesmo tempo, ele começa a estranhar certas atitudes do bebê. Kelvin reage demais, olha demais, se mexe de um jeito estranho. Daryl sente que algo não bate, mas não consegue colocar em palavras. Vanessa, por outro lado, está completamente envolvida emocionalmente. Ela dá nome ao bebê, conversa com ele, cria laços e começa a imaginar um futuro como mãe. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica para Kelvin sair daquela casa sem causar um estrago emocional enorme. Percy reaparece para ajudar Kelvin a recuperar o diamante, mas como sempre, só complica tudo. Ele se disfarça, tenta se infiltrar na casa, cria histórias malucas e quase entrega tudo várias vezes. A cada nova tentativa, a confusão aumenta e o risco de serem descobertos granda junto. O diamante está ali, perto, mas sempre fora de alcance. Cada vez que Kelvin acha que vai conseguir pegá-lo, algo acontece. Alguém entra no quarto, uma visita aparece, Daryl surge do nada. A tensão cômica funciona justamente nisso. O objetivo está a centímetros, mas parece impossível de alcançar. Depois de tanta mentira, improviso e situações absurdas, chega um ponto em que a farsa simplesmente não consegue mais se sustentar. Kelvin já está exausto de viver como bebê, Percy está cada vez mais nervoso e descuidado, e Daryl começa a ligar os pontos que até então ele vinha ignorando. Aquela sensação estranha que ele tinha desde o início, agora começa a fazer sentido. Daryl passa a observar mais, ele percebe que o bebê reage demais a conversas de adultos, presta atenção em coisas que uma criança jamais entenderia, e em alguns momentos até parece irritado demais para aquela idade. Pequenos detalhes vão se acumulando até que a dúvida vira quase certeza. Tem algo muito errado acontecendo dentro da casa dele. Enquanto isso, Percy resolve agir por conta própria mais uma vez. Tentando acelerar a recuperação do diamante, ele acaba chamando a atenção demais e quase entrega tudo. As atitudes atrapalhadas dele fazem com que Daryl fique ainda mais desconfiado, aumentando a tensão dentro da casa. A cada nova cena, fica claro que a revelação é só uma questão de tempo. Kelvin, por sua vez, começa a sentir o peso da situação. No começo, tudo era só um plano, um disfarce, uma missão. Mas com o tempo, ele acaba criando uma ligação inesperada com aquela família. Mesmo fingindo o tempo todo, ele presencia momentos de carinho, cuidado e afeto que nunca fizeram parte da vida dele. Isso mexe com ele, mesmo que ele tente esconder. Vanessa, totalmente envolvida emocionalmente, já vê o bebê como parte da família. Quando surgem boatos de que a assistência social pode levar a criança, ela entra em desespero. Para ela, perder aquele bebê seria como reviver toda a dor que ela tentou esquecer. E isso coloca Kelvin em uma situação ainda mais complicada, porque agora, sair dali significa machucar alguém que não fez nada de errado. A verdade explode da forma mais caótica possível. Em meio a confusões, perseguições e gritos, o disfarce de Kelvin cai. Daryl finalmente descobre que o bebê não é um bebê coisa nenhuma, mas sim um criminoso disfarçado. A reação é de choque total, misturada com raiva e incredulidade. Tudo aquilo que ele desconfiava se confirma de uma vez. A história gira em torno de Calvin Sims, um criminoso baixinho, mas não é baixinho normal. É pequeno, num nível tão absurdo que o filme transforma isso na principal piada visual o tempo todo. Calvin acabou de sair da prisão e só quer uma coisa: dar o último grande golpe da sua vida. Nada de carreira longa no crime, ele quer um diamante valiosíssimo, vender, pegar a grana e sumir do mapa. Simples assim. Ou pelo menos parecia simples, até tudo dar errado. Do outro lado da história, a gente conhece Daryl Edwards, um cara comum, trabalhador, certinho, que vive tentando ser o melhor marido possível. Ele e a esposa, Vanessa, estão passando por um momento delicado no relacionamento porque não conseguem ter filhos.
Esse detalhe é muito importante, porque é justamente essa dor emocional que vai abrir espaço para maior confusão. O que o pequenino faz muito bem é misturar duas realidades completamente diferentes: o mundo do crime e o mundo da família tradicional americana. Um lado é cheio de golpes, planos malucos e perseguições. O outro é cheio de cobranças, frustrações e aquela pressão social de "quando vem o bebê?". E quando esses dois mundos colidem, sai coisa boa. Sims não é um criminoso comum. Ele acabou de sair da prisão. É pequeno no tamanho, mas gigante na confiança. O cara anda, fala e se comporta como se fosse o bandido mais temudo da cidade, mesmo todo mundo olhando para ele meio sem saber se leva a sério ou não. Desde o início, o filme usa isso como piada. Calvin quer respeito, quer ser temido, mas o mundo insiste em lembrar que ele é diferente. Logo de cara, a gente entende qual é o objetivo dele: dar o último grande golpe. Nada de carreira longa no crime, nada de planos mirabolantes em série. Ele só quer um golpe certeiro, rápido e milionário. E é aí que entra o tal diamante caríssimo, uma joia rara, pequena no tamanho, mas absurda no valor. Para Calvin, aquele diamante representa liberdade, dinheiro e uma vida nova longe de polícia, cadeia e humilhação. Ao lado dele está Percy, seu parceiro de crime. Percy é aquele tipo clássico de comparsa que fala demais, pensa de menos e sempre parece um passo atrás da situação. Enquanto Calvin tenta parecer frio, calculista e experiente, Percy vive nervoso, reclamando, questionando tudo e, sem perceber, ajudando a bagunçar ainda mais as coisas. A dinâmica entre os dois já começa engraçada aqui, porque fica claro que essa dupla nunca funcionaria perfeitamente. O plano do roubo até parece bem pensado no papel. Eles sabem onde está o diamante, sabem quando agir e como fugir. O problema é que na prática nada funciona. Assim que o golpe começa, tudo sai do controle. A polícia aparece mais cedo do que o esperado, os alarmes disparam e a fuga vira uma sequência de correria, gritaria e improviso total. Não é aquele roubo estiloso de filme de ação, é tudo feito na base do desespero. Durante a fuga, Calvin percebe que não vai conseguir sair dali com o diamante sem levantar suspeitas. A polícia está por todo lado, revistando pessoas, fechando ruas e observando qualquer movimento estranho. É nesse momento que ele tem uma ideia rápida e completamente impulsiva: esconder o diamante com alguém que ninguém desconfiaria. Calvin vê uma mulher passando, tranquila, sem ideia nenhuma do caos que está acontecendo ao redor. Essa mulher é Vanessa. Sem que ela perceba, Calvin esconde o diamante dentro da bolsa dela. Não tem plano B, não tem estratégia de longo prazo, é simplesmente: vou esconder agora e depois eu penso no resto. A fuga continua, mas obviamente não dá certo. Calvin acaba sendo capturado pela polícia, enquanto Percy consegue escapar. Nesse ponto, o filme deixa claro que Calvin não é exatamente um gênio do crime. Ele é ousado, confiante demais e sempre acha que vai dar um jeito depois. Só que agora ele está sem o diamante e sem saber exatamente quem é a mulher que ficou com a joia. Enquanto isso, o foco muda para a vida de Daryl Edwards. Ele é o completo oposto de Calvin. Daryl é certinho, trabalhador, respeitador das regras e totalmente deslocado de qualquer coisa relacionada ao crime. Ele trabalha duro, tenta agradar o chefe, tenta ser um bom marido e vive se sentindo pressionado a dar certo na vida. Vanessa, a esposa, carrega uma frustração silenciosa. Ela quer muito ser mãe, mas o casal não consegue ter filhos. Esse detalhe é muito importante, porque é justamente essa dor emocional que vai abrir espaço para maior confusão. Vanessa chega em casa com a bolsa, sem a menor ideia de que um diamante caríssimo está ali dentro. O filme prepara o terreno para a confusão que vem pela frente. Aquele objeto pequeno, esquecido no fundo da bolsa, vai ser o elo entre dois mundos completamente diferentes: o do crime e o da família tradicional americana. Enquanto isso, Calvin sai da delegacia furioso, não por ter sido pego, mas por ter perdido o diamante. Para ele, aquilo é inaceitável. É ali que ele decide que vai recuperar a joia custe o que custar, e pouco importa quem esteja no caminho. Depois que Calvin descobre quem é a mulher que ficou com o diamante, ele entende que entrar na casa dela como um adulto normal está fora de cogitação. A polícia ainda está de olho nele. Qualquer movimento errado pode levar direto de volta para a cadeia. É aí que surge a ideia mais insana do filme inteiro, e incrivelmente a que mais faz sentido dentro daquela lógica maluca: fingir ser um bebê abandonado. Calvin se transforma completamente. Não é só colocar uma roupa infantil e pronto.
ele passa por uma verdadeira produção. Roupinha, gorro, fralda, carrinho, tudo pensado para convencer qualquer pessoa que batesse o olho. O plano é simples. Alguém encontra o bebê, se comove, leva para casa e ele ganha acesso ao diamante sem levantar suspeitas. É absurdo? Totalmente. Mas o filme abraça isso sem medo. Daryl encontra Kelvin na rua, largado como se tivesse sido abandonado. A primeira reação dele é confusão total. Ele olha, se aproxima, não entende direito o que está vendo, mas o senso de responsabilidade fala mais alto. Ele não consegue simplesmente ignorar. E aí entra Vanessa. Quando Vanessa vê o bebê, acontece algo imediato. Ela se conecta na hora. Aquilo toca direto na ferida emocional dela, no desejo profundo de ser mãe. Para ela, não é só um bebê encontrado na rua, é quase um sinal do destino, uma chance inesperada de cuidar, amar e preencher um vazio enorme que ela carrega. Daryl até tenta ser racional, sugere chamar a polícia, assistência social, seguir os protocolos, mas Vanessa insiste em cuidar do bebê pelo menos por um tempo. E assim, Kelvin entra oficialmente na casa deles, sem que ninguém desconfie de nada. A partir desse ponto, o filme vira uma sequência de situações cada vez mais exageradas. Kelvin precisa agir como bebê 24 horas por dia. Chorar, ficar quieto, fingir dormir, aceitar colo, mamadeira, banho, tudo isso para alguém que odeia ser tratado como criança. E o humor surge justamente dessa contradição. Um criminoso durão sendo obrigado a passar por coisas humilhantes sem poder reagir. As cenas de banho e troca de fralda são um show à parte. Kelvin sofre calado, tentando manter a farsa, enquanto luta para não reagir de forma suspeita. Qualquer movimento errado pode acabar com tudo. E quanto mais ele sofre, mais engraçado fica, porque o filme estica essas situações ao máximo. Enquanto isso, Daryl começa a viver o pacote completo de um pai improvisado. Ele tenta aprender tudo rápido, compra coisas, muda a rotina e começa a se sentir responsável de verdade. Só que, ao mesmo tempo, ele começa a estranhar certas atitudes do bebê. Kelvin reage demais, olha demais, se mexe de um jeito estranho. Daryl sente que algo não bate, mas não consegue colocar em palavras. Vanessa, por outro lado, está completamente envolvida emocionalmente. Ela dá nome ao bebê, conversa com ele, cria laços e começa a imaginar um futuro como mãe. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica para Kelvin sair daquela casa sem causar um estrago emocional enorme. Percy reaparece para ajudar Kelvin a recuperar o diamante, mas como sempre, só complica tudo. Ele se disfarça, tenta se infiltrar na casa, cria histórias malucas e quase entrega tudo várias vezes. A cada nova tentativa, a confusão aumenta e o risco de serem descobertos granda junto. O diamante está ali, perto, mas sempre fora de alcance. Cada vez que Kelvin acha que vai conseguir pegá-lo, algo acontece. Alguém entra no quarto, uma visita aparece, Daryl surge do nada. A tensão cômica funciona justamente nisso. O objetivo está a centímetros, mas parece impossível de alcançar. Depois de tanta mentira, improviso e situações absurdas, chega um ponto em que a farsa simplesmente não consegue mais se sustentar. Kelvin já está exausto de viver como bebê. Percy está cada vez mais nervoso e descuidado, e Daryl começa a ligar os pontos que até então ele vinha ignorando. Aquela sensação estranha que ele tinha desde o início, agora começa a fazer sentido. Daryl passa a observar mais. Ele percebe que o bebê reage demais a conversas de adultos, presta atenção em coisas que uma criança jamais entenderia, e em alguns momentos até parece irritado demais para aquela idade. Pequenos detalhes vão se acumulando até que a dúvida vira quase certeza. Tem algo muito errado acontecendo dentro da casa dele. Enquanto isso, Percy resolve agir por conta própria mais uma vez. Tentando acelerar a recuperação do diamante, ele acaba chamando a atenção demais e quase entrega tudo. As atitudes atrapalhadas dele fazem com que Daryl fique ainda mais desconfiado, aumentando a tensão dentro da casa. A cada nova cena, fica claro que a revelação é só uma questão de tempo. Kelvin, por sua vez, começa a sentir o peso da situação. No começo, tudo era só um plano, um disfarce, uma missão. Mas com o tempo, ele acaba criando uma ligação inesperada com aquela família.
Mesmo fingindo o tempo todo, ele presencia momentos de carinho, cuidado e afeto que nunca fizeram parte da vida dele. Isso mexe com ele, mesmo que ele tente esconder. Vanessa, totalmente envolvida emocionalmente, já vê o bebê como parte da família. Quando surgem boatos de que a assistência social pode levar a criança, ela entra em desespero. Para ela, perder aquele bebê seria como reviver toda a dor que ela tentou esquecer. E isso coloca Kelvin em uma situação ainda mais complicada, porque agora sair dali significa machucar alguém que não fez nada de errado. A verdade explode da forma mais caótica possível. Em meio a confusões, perseguições e gritos, o disfarce de Kelvin cai. Daryl finalmente descobre que o bebê não é um bebê coisa nenhuma, mas sim um criminoso disfarçado. A reação é de choque total, misturada com raiva e incredulidade. Tudo aquilo que ele desconfiava se confirma de uma vez. A história gira em torno de Calvin Sims, um criminoso baixinho, mas não é baixinho normal. É pequeno num nível tão absurdo que o filme transforma isso na principal piada visual o tempo todo. Calvin acabou de sair da prisão e só quer uma coisa: dar o último grande golpe da sua vida. Nada de carreira longa no crime, ele quer um diamante valiosíssimo, vender, pegar a grana e sumir do mapa. Simples assim. Ou pelo menos parecia simples, até tudo dar errado. Do outro lado da história, a gente conhece Daryl Edwards, um cara comum, trabalhador, certinho, que vive tentando ser o melhor marido possível. Ele e a esposa, Vanessa, estão passando por um momento delicado no relacionamento porque não conseguem ter filhos. Esse detalhe é muito importante, porque é justamente essa dor emocional que vai abrir espaço para maior confusão. O que o pequenino faz muito bem é misturar duas realidades completamente diferentes: o mundo do crime e o mundo da família tradicional americana. Um lado é cheio de golpes, planos malucos e perseguições. O outro é cheio de cobranças, frustrações e aquela pressão social de "quando vem o bebê?". E quando esses dois mundos colidem, sai coisa boa. Sims não é um criminoso comum. Ele acabou de sair da prisão. É pequeno no tamanho, mas gigante na confiança. O cara anda, fala e se comporta como se fosse o bandido mais temudo da cidade, mesmo todo mundo olhando para ele meio sem saber se leva a sério ou não. Desde o início, o filme usa isso como piada. Calvin quer respeito, quer ser temido, mas o mundo insiste em lembrar que ele é diferente. Logo de cara, a gente entende qual é o objetivo dele: dar o último grande golpe. Nada de carreira longa no crime, nada de planos mirabolantes em série. Ele só quer um golpe certeiro, rápido e milionário. E é aí que entra o tal diamante caríssimo, uma joia rara, pequena no tamanho, mas absurda no valor. Para Calvin, aquele diamante representa liberdade, dinheiro e uma vida nova longe de polícia, cadeia e humilhação. Ao lado dele está Percy, seu parceiro de crime. Percy é aquele tipo clássico de comparsa que fala demais, pensa de menos e sempre parece um passo atrás da situação. Enquanto Calvin tenta parecer frio, calculista e experiente, Percy vive nervoso, reclamando, questionando tudo e, sem perceber, ajudando a bagunçar ainda mais as coisas. A dinâmica entre os dois já começa engraçada aqui, porque fica claro que essa dupla nunca funcionaria perfeitamente. O plano do roubo até parece bem pensado no papel. Eles sabem onde está o diamante, sabem quando agir e como fugir. O problema é que na prática nada funciona. Assim que o golpe começa, tudo sai do controle. A polícia aparece mais cedo do que o esperado, os alarmes disparam e a fuga vira uma sequência de correria, gritaria e improviso total. Não é aquele roubo estiloso de filme de ação, é tudo feito na base do desespero. Durante a fuga, Calvin percebe que não vai conseguir sair dali com o diamante sem levantar suspeitas. A polícia está por todo lado, revistando pessoas, fechando ruas e observando qualquer movimento estranho. É nesse momento que ele tem uma ideia rápida e completamente impulsiva: esconder o diamante com alguém que ninguém desconfiaria. Calvin vê uma mulher passando, tranquila, sem ideia nenhuma do caos que está acontecendo ao redor. Essa mulher é Vanessa. Sem que ela perceba, Calvin esconde o diamante dentro da bolsa dela. Não tem plano B, não tem estratégia de longo prazo, é simplesmente: vou esconder agora e depois eu penso no resto. A fuga continua, mas obviamente não dá certo. Calvin acaba sendo capturado pela polícia, enquanto Percy consegue escapar. Nesse ponto, o filme deixa claro que Calvin não é exatamente um gênio do crime. Ele é ousado, confiante demais e sempre acha que vai dar um jeito depois.
Só que agora ele está sem o diamante e sem saber exatamente quem é a mulher que ficou com a joia. Enquanto isso, o foco muda para a vida de Daryl Edwards. Ele é o completo oposto de Calvin. Daryl é certinho, trabalhador, respeitador das regras e totalmente deslocado de qualquer coisa relacionada ao crime. Ele trabalha duro, tenta agradar o chefe, tenta ser um bom marido e vive se sentindo pressionado a dar certo na vida. Vanessa, a esposa, carrega uma frustração silenciosa. Ela quer muito ser mãe, mas o casal não consegue ter filhos. Esse detalhe é muito importante, porque é justamente essa dor emocional que vai abrir espaço para maior confusão. Vanessa chega em casa com a bolsa, sem a menor ideia de que um diamante caríssimo está ali dentro. O filme prepara o terreno para a confusão que vem pela frente. Aquele objeto pequeno, esquecido no fundo da bolsa, vai ser o elo entre dois mundos completamente diferentes, o do crime e o da família tradicional americana. Enquanto isso, Calvin sai da delegacia furioso, não por ter sido pego, mas por ter perdido o diamante. Para ele, aquilo é inaceitável. É ali que ele decide que vai recuperar a joia custe o que custar, e pouco importa quem esteja no caminho. Depois que Calvin descobre quem é a mulher que ficou com o diamante, ele entende que entrar na casa dela como um adulto normal está fora de cogitação. A polícia ainda está de olho nele. Qualquer movimento errado pode levar direto de volta para a cadeia. É aí que surge a ideia mais insana do filme inteiro, e incrivelmente a que mais faz sentido dentro daquela lógica maluca: fingir ser um bebê abandonado. Calvin se transforma completamente. Não é só colocar uma roupa infantil e pronto, ele passa por uma verdadeira produção. Roupinha, gorro, fralda, carrinho, tudo pensado para convencer qualquer pessoa que batesse o olho. O plano é simples: alguém encontra o bebê, se comove, leva para casa e ele ganha acesso ao diamante sem levantar suspeitas. É absurdo? Totalmente. Mas o filme abraça isso sem medo. Daryl encontra Calvin na rua, largado como se tivesse sido abandonado. A primeira reação dele é confusão total. Ele olha, se aproxima, não entende direito o que está vendo, mas o senso de responsabilidade fala mais alto. Ele não consegue simplesmente ignorar. E aí entra Vanessa. Quando Vanessa vê o bebê, acontece algo imediato. Ela se conecta na hora. Aquilo toca direto na ferida emocional dela, no desejo profundo de ser mãe. Para ela, não é só um bebê encontrado na rua, é quase um sinal do destino, uma chance inesperada de cuidar, amar e preencher um vazio enorme que ela carrega. Daryl até tenta ser racional, sugere chamar a polícia, assistência social, seguir os protocolos, mas Vanessa insiste em cuidar do bebê pelo menos por um tempo. E assim, Calvin entra oficialmente na casa deles, sem que ninguém desconfie de nada. A partir desse ponto, o filme vira uma sequência de situações cada vez mais exageradas. Calvin precisa agir como bebê 24 horas por dia, chorar, ficar quieto, fingir dormir, aceitar colo, mamadeira, banho, tudo isso para alguém que odeia ser tratado como criança. E o humor surge justamente dessa contradição. Um criminoso durão sendo obrigado a passar por coisas humilhantes sem poder reagir. As cenas de banho e troca de fralda são um show à parte. Calvin sofre calado, tentando manter a farsa, enquanto luta para não reagir de forma suspeita. Qualquer movimento errado pode acabar com tudo. E quanto mais ele sofre, mais engraçado fica, porque o filme estica essas situações ao máximo. Enquanto isso, Daryl começa a viver o pacote completo de um pai improvisado. Ele tenta aprender tudo rápido, compra coisas, muda a rotina e começa a se sentir responsável de verdade. Só que, ao mesmo tempo, ele começa a estranhar certas atitudes do bebê. Calvin reage demais, olha demais, se mexe de um jeito estranho. Daryl sente que algo não bate, mas não consegue colocar em palavras. Vanessa, por outro lado, está completamente envolvida emocionalmente. Ela dá nome ao bebê, conversa com ele, cria laços e começa a imaginar um futuro como mãe. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica para Calvin sair daquela casa sem causar um estrago emocional enorme. Percy reaparece para ajudar Calvin a recuperar o diamante, mas como sempre, só complica tudo. Ele se disfarça, tenta se infiltrar na casa, cria histórias malucas e quase entrega tudo várias vezes. A cada nova tentativa, a confusão aumenta e o risco de serem descobertos granda junto. O diamante está ali,
perto, mas sempre fora de alcance. Cada vez que Kelvin acha que vai conseguir pegá-lo, algo acontece. Alguém entra no quarto, uma visita aparece, Daryl surge do nada. A tensão cômica funciona justamente nisso. O objetivo está a centímetros, mas parece impossível de alcançar. Depois de tanta mentira, improviso e situações absurdas, chega um ponto em que a farsa simplesmente não consegue mais se sustentar. Kelvin já está exausto de viver como bebê, Percy está cada vez mais nervoso e descuidado, e Daryl começa a ligar os pontos que até então ele vinha ignorando. Aquela sensação estranha que ele tinha desde o início agora começa a fazer sentido. Daryl passa a observar mais. Ele percebe que o bebê reage demais a conversas de adultos, presta atenção em coisas que uma criança jamais entenderia, e em alguns momentos até parece irritado demais para aquela idade. Pequenos detalhes vão se acumulando até que a dúvida vira quase certeza. Tem algo muito errado acontecendo dentro da casa dele. Enquanto isso, Percy resolve agir por conta própria mais uma vez. Tentando acelerar a recuperação do diamante, ele acaba chamando a atenção demais e quase entrega tudo. As atitudes atrapalhadas dele fazem com que Daryl fique ainda mais desconfiado, aumentando a tensão dentro da casa. A cada nova cena, fica claro que a revelação é só uma questão de tempo. Kelvin, por sua vez, começa a sentir o peso da situação. No começo, tudo era só um plano, um disfarce, uma missão. Mas com o tempo, ele acaba criando uma ligação inesperada com aquela família. Mesmo fingindo o tempo todo, ele presencia momentos de carinho, cuidado e afeto que nunca fizeram parte da vida dele. Isso mexe com ele, mesmo que ele tente esconder. Vanessa, totalmente envolvida emocionalmente, já vê o bebê como parte da família. Quando surgem boatos de que a assistência social pode levar a criança, ela entra em desespero. Para ela, perder aquele bebê seria como reviver toda a dor que ela tentou esquecer. E isso coloca Kelvin em uma situação ainda mais complicada, porque agora sair dali significa machucar alguém que não fez nada de errado. A verdade explode da forma mais caótica possível. Em meio a confusões, perseguições e gritos, o disfarce de Kelvin cai. Daryl finalmente descobre que o bebê não é um bebê coisa nenhuma, mas sim um criminoso disfarçado. A reação é de choque total, misturada com raiva e incredulidade. Tudo aquilo que ele desconfiava se confirma de uma vez. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.